seja nosso Senhor Jesus Cristo. Bom dia. Um santo e feliz domingo a todos. Hoje celebramos o batismo do Senhor. Irmãos, encerrando o tempo do Natal, somos convidados a celebrar a festa do batismo do Senhor, o início do seu ministério e o anúncio da boa nova da paz. Como filhos adotivos no Filho, iniciamos nosso encontro com Deus e os irmãos cantando. Todos reunidos na casa de Deus, com cantos de alegria diante do trono, vamos celebrar os feitos do Senhor e sua vontade que nunca tem fim. Vamos celebrar, Deus está aqui. Vamos celebrar, Deus está aqui no meio de nós. Celebrarmos o batismo do Senhor é nos alegrarmos na salvação. O batismo, para nós, é um sacramento muito importante, porque no batismo nós morremos para tudo aquilo que são as forças do mundo e ressurgimos para tudo aquilo que é a graça de Deus. Então, ao celebrarmos o batismo, nós estamos celebrando a ressurreição, a vida nova. Vamos pedir ao Pai que nos ajude a vivermos bem o nosso batismo, para que, configurados no Cristo, sejamos fiéis ao Senhor. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai, a comunhão do Espírito Santo esteja convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu. Bendito é Deus que nos reúne em seu amor. Bendito é Deus que na sua infinita misericórdia venha ao nosso encontro, quer perdoar os nossos pecados. Hoje, no modo especial, nosso pedido de perdão vai ser a aspersão. Quando somos aspergidos, nós estamos nos recordando do nosso batismo, renovando as nossas promessas e nos colocando mais uma vez nas mãos de Deus para sermos liberados de todo o pecado e todo o mal. Vamos estender as nossas mãos em direção à água que está aqui na frente, pedindo a Deus que abençoe. Senhor Deus de amor e de bondade, colocamos nas tuas mãos esta água, sinal da tua presença e do teu amor, para nos libertar de todo o pecado e todo o mal, para nos trazer de volta as graças do batismo e assim nos conduzir nos caminhos da justiça e da paz. Dá-nos, Senhor, viver no teu amor, completando em nós a tua graça, por Cristo nosso Senhor. Amém. Lava-me nas águas dos rios de Deus, lava-me. Lava-me nas águas dos rios de Deus, lava-me. Mergulha-me nas águas da fonte do amor, mergulha-me. Mergulha-me nas águas da fonte do amor, mergulha-me. Nas águas que curam, águas que limpam, águas que saram, águas que purificam, águas que enxergam.
nosso orgulho, a nossa falta de fé. Iluminando a nossa vida, tira o nosso medo, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Senhor Deus, Pai de bondade e amor, vós criastes todas as coisas e manifestastes vosso amor a nós por meio do vosso Filho e nosso Senhor Jesus Cristo. Dai, Senhor, que através da consciência do quinto mandamento da Igreja, sejamos mais solidários e fraternos através do nosso dízimo. Que este dízimo nos ajude a partilhar o que somos e temos, ajudando-o assim na construção do vosso reino, que também é nosso. São João Batista, nosso padroeiro, interceda por nós e nos aponte sempre o Cordeiro vosso, Jesus Cristo, vosso Filho e nosso Senhor. Amém.
Façamos o nosso momento de procissão do dízimo. É o dízimo do Senhor que nos mostra com certeza gratidão ao Criador, compromisso na igreja. Nada me falta em meu caminhar. O Senhor abençoa quem aprendeu a partilhar. O Senhor abençoa quem aprendeu a partilhar. É um dízimo, Senhor, que nos mostra com certeza gratidão ao Criador, compromisso na igreja. É o dízimo, Senhor, que nos mostra com certeza gratidão ao Criador, compromisso na igreja. Além daquela reflexão que você traz no coração, aquele pedido especial que você quer colocar nas mãos de Deus, nós temos duas intenções que são para todos nós. Porque nós queremos entregar na mão de Deus a vida de Francisco Carmona e de Montserrat Martinez. É nesse 7º dia desse descanso de Deus, para que sejam acolhidos na festa da eternidade. Oremos. Deus eterno e todo-poderoso, que tendo sido Cristo batizado no Rio Jordão e descendo sobre ele o Espírito Santo, o declarastes solenemente em vosso direto Filho, concedei aos vossos filhos adotivos, renascidos na água do Espírito Santo, perseverar constantemente em vosso amor, por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho de Deus, e convosco viver na unidade do Espírito Santo por todos os séculos dos séculos. Amém. Pelas Escrituras, a voz do Pai continua dando testemunho também a nós daquele que foi enviado a esse mundo para ser a luz das nações e fonte de toda salvação. Com atenção, ouçamos a palavra que tu és revelada. Leitura do livro do profeta Isaías. Assim fala o Senhor: eis o meu servo, e eu recebo. Eis o meu rei, nele se cumprirá minha alma. Pus o meu espírito sobre ele. Ele promoverá o julgamento das nações. Ele não engana, nem levanta a voz, nem se faz ouvir pelas ruas. Não conhece uma casa fechada, nem apaga um pavio que ainda fumega. Mas promoverá o julgamento para viver a verdade. Não esmorecerá, nem se deixará abater, enquanto não estabelecer a justiça na terra. Os países distantes esperam seus ensinamentos. Eu, o Senhor, te chamei para a justiça. Eu te tomei pela mão, e te formei, te constituí como o centro da aliança do povo, a luz das nações, para abrir os olhos dos cegos, tirar os cativos da prisão, livrar do cárcere os que vivem nas trevas. Palavra do Senhor. Graças a Deus.
Leitura dos Atos dos Apóstolos. Naqueles dias, Pedro tomou a palavra e disse: de fato, estou compreendendo que Deus não faz distinção entre as pessoas. Pelo contrário, ele aceita quem o teme e pratica a justiça, qualquer que seja a nação a que pertence. Deus enviou sua palavra aos israelitas e lhe anunciou a boa nova da paz, por meio de Jesus Cristo, que é o Senhor de todos. Vós sabeis o que aconteceu em toda a Judéia, a começar pela Galileia, depois do batismo pregado por João. Como Jesus de Nazaré foi ungido por Deus, com o Espírito Santo e com poder. Ele andou por toda parte, fazendo bem e curando a todos os que estavam dominados pelo demônio, porque Deus estava com ele. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Caros irmãos, neste dia que celebramos o batismo do Senhor, nós temos uma oportunidade muito grande de avançarmos, de nos tornarmos melhores, de caminharmos conforme a vontade de Deus. Nós temos uma fé que não surgiu com a nossa igreja, ela vem de antes de nós, ela vem lá dos tempos do Abraão, dos tempos de Moisés, o que significa que a nossa fé foi herdada do judaísmo, dos nossos irmãos judeus. Eles são considerados os nossos irmãos mais velhos, mas nós temos diferenças gigantescas em relação a eles, e alguns cristãos não perceberam isso ainda. Então vamos colocar uns pontinhos importantes. Primeiro ponto: com Moisés veio a lei. Então Moisés foi aquele que codificou
roubam as leis de Deus e trouxe regras importantes, mas aquele que nos salva é ninguém. São João nos diz que enquanto Moisés nos trouxe a lei, Jesus nos trouxe a graça e a verdade. E a graça e a verdade salvam. Por isso, há uma diferença muito grande até como nós nos comunicamos com Deus. Quem é da lei, quem é do grupo do Moisés, não considera Deus o Pai, considera Deus o padrão. Por isso, ouvimos na primeira leitura que é desse tempo que estou dizendo, Deus dizendo assim: o meu servo. Servo não é coisa para cristão, servo é coisa de judeu. Tanto é que Maria, que era uma grande judia, vai dizer: eis aqui a serva do Senhor. Mas depois que ela vem a Cristo, ela não vai dizer isso, porque o cristão diria: eis aqui o Filho do Senhor. Por Jesus Cristo nós nos tornamos filhos. Não somos mais servos. Deus não quer servos, não quer servidão, quer filhos que o amem como são amados. E ouvimos isso do próprio Pai. Jesus jamais poderia ser chamado filho. Por quê? Porque para os judeus, quem tinha o direito de ser filho de Deus? O rei. Talvez um profeta. Talvez o sacerdote, e Jesus não é. Morreu. Vamos prosseguir para ele não morrer. Se ele morrer de novo, a gente faz um exemplo. Jesus não era nem rei, nem profeta, nem sacerdote. Então Jesus só poderia ser chamado servo. Deus disse: vocês estão errados. Olhem no finalzinho do Evangelho de hoje, a última frase do Evangelho de hoje. Escutemos o próprio Pai falando conosco. Daquele Jesus que não era nem rei, nem profeta. Daquele Jesus que não era nem rei, nem profeta, nem sacerdote, o que é que está escrito mesmo na última frase? E dos céus veio uma voz que dizia: este é o meu filho amado, no qual eu pus o meu agrado. A partir de Jesus Cristo, chega de servidão, chega de servos. Tanto é que Jesus vai dizer: já não vos chamo servos, porque o servo não sabe o que faz o seu Senhor. Vos chamo amigos, porque vos dei a conhecer tudo aquilo que veio do meu Pai. E católicos teimam em continuar dizendo: eu sou servo. Isso, vive cristão, aceite Jesus Cristo no seu coração, porque São Paulo nos disse que no Filho nós nos tornamos o quê? Filhos. No Filho nós nos tornamos filhos. Eu sou filho de Deus. E como filho de Deus, eu sou um filho amado. E devo amar o meu Pai como Ele me ama. E o amo quando amo o meu irmão. Porque quem diz que ama ao Pai que não vê, mas não ama o irmão que vê, é mentiroso e a verdade não está nele. Foi o que nós vimos na segunda leitura de hoje, quando nos diz assim: Pedro precisou descobrir uma novidade. Para Pedro foi uma novidade. Talvez tenha muito Pedro hoje aqui que também está sendo uma novidade. Meu Deus, não está vendo isso da Sagrada Escritura? Qual foi a novidade que Pedro descobriu? Deus não faz diferença entre pessoas. Deus não faz distinção entre pessoas.
Deus não faz acepção de pessoas. Ele não gosta mais do rei do que do plebeu. Ele não gosta mais daquele que tem uma função especial do que daquele que é uma pessoa simples. Deus não é pai dos poderosos. Deus é pai de todos nós. E como pai de todos nós, nos ama a todos. E Pedro teve que descobrir algo mais. Deus não é só pai dos judeus. Deus não é só pai dos cristãos. Deus não é só pai dos católicos. Deus é pai de todos. Nós católicos já descobrimos isso. Que tal vivermos como filhos? Nós católicos já temos essa consciência. Que tal respondermos de modo positivo? E como é que eu posso responder de modo positivo? Fácil, imitando o Filho único de Deus, imitando a Jesus. Vou repetir aquela perguntinha que eu sei que alguns já estão fazendo, mas vamos ser sinceros. Há uma pergunta que você tem que fazer pelo menos 333 vezes no dia. E pergunta será essa: se Jesus estivesse no meu lugar, ele diria essas palavras? Se Jesus estivesse no meu lugar, ele tomaria essa decisão? Se Jesus estivesse no meu lugar, ele agiria desse jeito? E não tenha medo de fazer a pergunta, porque Deus não tem medo de dar a resposta. E se você fizer, pode ter certeza a resposta. Porque o Espírito Santo de Deus continua agindo neste mundo. Por que Jesus foi se batizar? Ele não precisava. Para quem não se recorda, o batismo é morrermos para o mundo e o seu pecado, para ressuscitarmos no mundo do reino dos céus. E Jesus não tinha pecados, então ele não precisava se batizar. Não precisava mesmo. Mas é aqui que devemos aprender. Ele não se batizou porque precisava. Ele se batizou porque ele é solidário para conosco que precisamos. Ele lavou-se para nos lavar. Lavou-se para que nós também fôssemos purificados. E aqui vem o segredo. Como é que você está agindo em relação aos outros? Você já está no caminho, e eu espero que esteja mesmo. Você já está tentando fazer do jeito certo, e é isso que é o nosso propósito mesmo. Como é que você está agindo com os outros? Tem uma frase de Jesus que me assusta muito, porque eu olho para meus irmãos e eu não sei se eles já compreenderam. Frases tão simples como essa: não se acende uma luz para escondê-la debaixo de alguma coisa. Uma luz é acesa para iluminar. Dizendo de outro jeito, se você já está vivendo do jeito certo, e você nunca se aproxima daqueles que estão vivendo do jeito errado, você está iluminando a vida deles? Se você agora só se aproxima dos bons, porque você é puro, nossa, eu sou tão puro que não posso me aproximar dos outros. Para quem está servindo a sua luz? Uma luz é para iluminar. Se eu estou no caminho da salvação, eu vou iluminar o caminho daqueles que não estão na salvação. Eu lembro quando, lá nos anos 90, 2000, alguns jovens se convertiam, e era muito bom se converter mesmo, e diziam: olha, agora eu não vou mais no baile. Não, pelo contrário. Agora é que você tem que ir no baile. Porque agora você vai no baile e vai conseguir mostrar para os outros que é possível estar ali e não ficar bebendo, é possível estar ali e não usar drogas, é possível ficar ali e respeitar o outro e assim mesmo. Isso é ser uma luz. Se todo católico viu um chato que não vai para mais lugar nenhum, está iluminando quem? Então o batismo é exatamente isso. O batismo é para que você esteja
tão limpo que você não tenha medo de se aproximar da sujeira, porque você sabe que aquele que te limpou continuará te limpando e vai limpar o outro também. E qual seremos o sinal de uns para o outro? Eu costumo dizer nos batismos: boas palavras, bons gestos, boas ações. O outro vê, o outro aprende, o outro faz. Será que não está na hora de sermos um exemplo para o outro? A gente está aqui, comungando da palavra do Cristo, daqui a pouco comungando do corpo e sangue do Cristo, comungando da presença do Cristo, quando nós saímos e voltamos para o nosso normalzinho. Nós somos um sinal daquilo que recebemos. Quando alguém olha para nós e diz: nossa, eu quero ser católico como essa pessoa, porque essa pessoa é do bem, ou olha para nós assim: que adianta essa pessoa ir na igreja se quando ela volta para casa ela está pior do que for? Ser batizado é ser um novo Cristo, é trazer essa graça maior que nós nos alegramos por já percebermos que ela está em nós e ajudarmos o outro a perceber também. Talvez o outro está perdido nesse mundo porque ainda não aprendeu. Todo ser humano é um imitador, nós somos imitadores. Se não vemos o bem, como é que vamos imitar o bem? Vou dar um exemplo bem simples e assim a gente não compreende. Imagine que você está em ponto de ônibus, tem mais 10 pessoas com vocês, todos estão tranquilos. Do outro lado da rua, alguém desmaia e fica um som. Quando um toma a decisão de ir até lá, o que os outros 10 fazem? Tomam a decisão de ir também. Sabe qual é a nossa missão? Sermos esse primeiro que tomou a decisão. Sermos aquele que começa, para que os outros possam também começar. Então, terminar essa homilia com aquele versículo que nós vamos ouvir pelo menos 1 milhão de vezes. Mateus, capítulo 5, versículo 16. Brilhe, portanto, a vossa luz através das vossas boas obras, para que os outros, vendo vossas boas obras, glorifiquem o Pai que está nos céus. Acho que isso. Pai de amor e de bondade, eis-nos aqui. Somos frágeis pelos pecados, muitas vezes nos deixamos levar pelo mundo que nos desvia do teu amor. Perdoa-nos, Senhor, e perdoando-nos, preenche-nos com o teu Espírito, para vivermos um tempo novo, para vivermos o nosso batismo e nos tornarmos neste mundo sinais da tua luz, sinais da tua presença. Vem, Senhor, sem ti nada somos, sem ti nada podemos. Na tua graça nos tornamos vencedores. Que o teu amor esteja em nós e flua para que chegue aos irmãos que mais necessitam. Tudo isso te pedimos, a ti somos Deus, e com o Pai no Espírito viveis e reinais pelos séculos dos séculos. Amém. Seja louvado o Senhor Jesus Cristo. Em breve, quando a minha voz estiver um pouco melhor, neste momento nós cantaremos a oração da Santa Teresa. Vou ousar começar hoje para ver se sai alguma coisa. Se não sair, eu choro para que resolvemos. A oração diz assim: nada te perturbes, nada te espantes, tudo passa, só Deus não muda, a paciência tudo alcança, nada te falta com Deus no coração.
que nada te perturbe, que nada te espante. Tome paz. Só Deus demanda a paciência, a tolerância. E quem tem Deus no coração, nada lhe falta. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Creio em um só Deus. Recordando o bautismo de Jesus, o Filho muito amado de Deus Pai, rezemos pelos humanos de toda a terra, dizendo: por todos os batizados, para que possam assumir a radicalidade do batismo recebido, vivendo o amor a Deus e aos irmãos, rezemos ao Senhor. Por todos os catecúmenos que se preparam para receber os sacramentos, para que saibam acolher a novidade do vosso Evangelho, rezemos ao Senhor. Por todos os povos, para que saibam viver na paz, na concórdia, na justiça e iluminados pelos valores do vosso reino, rezemos ao Senhor. E entregando na mão de Deus a vida dos nossos irmãos já falecidos, de modo especial aqueles cuja memória trazemos, cujo nome colocamos na urna do altar. Fazemos memória de Francisco Carmona e de Monserrat Martinez. Ainda se sente um dia, para que sejam vivos na festa da eternidade, rezemos. Senhor nosso Deus, e avivai em nós pelo Espírito Santo o dom e a alegria do batismo, para que nos chamemos de nosso Pai e nos sintamos de verdade vossos filhos, por Cristo nosso Senhor. Amém. No pão e vinho oferecidos, e pelo Espírito se tornarão o corpo e sangue do Filho unigênito, alimento salutar, ofertemos nossa vida e nosso desejo de em tudo seguir os ensinamentos do ungido do Pai. Cantemos. De mãos estendidas, ofertamos um de graça.
Tu mesmo, quando no fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos e, dando graças novamente, o entregou a seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé para a salvação do mundo. Celebrando, pois, o memorial da morte e ressurreição do nosso Filho, nós nos oferecemos, ó Pai, com a vida, graça e restauração. Nos agradecemos porque nos tornastes dignos de estar aqui, na vossa presença e vos servir. Suplicantes vos pedimos que, participando do corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo no socorro. Cuidai-vos, ó Pai, da nossa igreja que se faz presente pelo mundo inteiro, e aqui convocada no dia que Cristo desceu à morte e nos fez participantes da sua vida mortal. Que ela cresça na verdade em comunhão com o Papa Leão, nosso bispo Pedro Carlos, os bispos do mundo inteiro, os presbíteros, os diáconos e todos os ministros do vosso povo. Lembrai-vos dos nossos filhos, Francesco Carmona, Monserrat Martinez, que chamastes deste mundo a vossa presença e cuja missa de 7 dias estamos celebrando. Tendo sido sepultados com Cristo em sua morte e batismo, participem igualmente da sua ressurreição. Lembrai-vos também da vossa misericórdia dos outros nossos irmãos que adormeceram na esperança da ressurreição, de modo especial aqueles que morrem presentes, e de todos os que partiram desta vida, acolhidos junto a vós, na luz da vossa face. Pelo fim, nós os pedimos pela liberdade de todos nós. Dai-nos participar da vida eterna com a Virgem Maria de Deus, São José, seu esposo, apóstolos, mártires, Santo André, São João Batista e todos que este mundo nos serviram, a fim de nos louvarmos e glorificados por Jesus Cristo, o vosso Filho. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória por todos os séculos dos séculos. O Senhor nos cubra com o seu Espírito, com a liberdade e a confiança de filhos, erguemos as nossas mãos ao Pai e rezamos cantando o Senhor Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai. Dai-nos hoje a nossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado, protegidos de todos os perigos, enquanto aguardamos a feliz esperança e a vida do nosso Salvador Jesus Cristo. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz e vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dai, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade do vosso Deus, com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. Saudai-vos,
abrindo. Corpo e o sangue do Cristo nos guarde para a vida eterna. Amém. Eis aquele de quem João dizia: eu vi e dou testemunho. Esse é o Filho de Deus. Cantemos.
Se vocês forem na internet e colocarem Catacumbas de São Calixto, vocês vão ver pinturas do segundo século, 1800, 1900 anos atrás. E o que vocês vão encontrar? Fiéis, não presbíteros, fiéis de irmãos euclidas que não louvaram. Então, pessoas que fazem isso continuam negando Jesus Cristo, que disse que somos filhos de Deus e não mais servos de Deus. Estamos lembrando aquilo que Pedro descobriu na pregação do dia de hoje, que diz: Deus não faz distinção entre pessoas, que cada um siga o que quiser. Eu e minha casa seguiremos o Senhor. Então, a gente perceber como é que funcionam as coisas. Senão a gente fica preso a essa coisa de tem que ficar também. São 3 anos dos tempos, eu tenho 55 anos. E nos meus primeiros 50 anos de vida eu não vi isso. É uma coisa dos últimos 5 anos. Mas a pessoa que fala, a igreja de sempre, que igreja de sempre? A igreja de sempre tem suas regras, e se alguém quiser e gosta de fazer isso, volte lá para os Santos Padres e você vai encontrar um deles dizendo como é que a gente deve rezar. E ele vai dizer: os cristãos rezam de mãos erguidas ao mar e tudo mais. Para vocês perceberem como era sério isso no início da igreja, na hora do Pai Nosso, todo aquele que não era batizado tinha que sair da igreja. Porque o Pai Nosso só poderia ser rezado por aqueles que já se constituíam filhos de Deus e não pelo padre. O que é um presbítero? É um irmão mais velho que ajuda os seus irmãos mais novos a caminhar nos caminhos da salvação. Chamamos de padre de uma forma imprecisa, porque Jesus deixou muito claro que nós só temos um Pai que é Deus, e todos nós somos irmãos. Por isso, vocês procurarem o que a pessoa é ordenado, ele é ordenado presbítero. Presbítero, grego, presbis, velho, mais. Logo, nesse momento aqui dentro da igreja, nenhum de vocês é mais velho do que eu. Eu sou o mais velho aqui. É assim que funciona a igreja. Eu sou o presbítero. Então, significa dizer que eu sou o irmão maior que está com uma missão da própria igreja: ajudar os irmãos a caminhar nos caminhos da salvação. Vou pôr uma pirâmide nesse momento e vá pensando nisso na casa. Eu quero encontrar a verdade. Onde eu devo procurar? Em primeiro lugar, nos 4 evangelhos. Jesus Cristo falando. Não encontrei nada de Jesus Cristo no Novo Testamento, nas cartas de Paulo, nas cartas de João, de Pedro, de Judas, Apocalipse, Atos dos Apóstolos. Não encontrei nada, nem de Jesus nos Evangelhos, nem no Novo Testamento. Que lugar eu vou procurar? No Antigo Testamento. Não encontrei nada, nem no Evangelho, nem no Novo Testamento, nem no Antigo Testamento, documentos oficiais da igreja. Não encontrei nada, aí eu compartilho com as outras coisas. Tem gente invertendo a pirâmide. O padre fulano famoso disse isso. O padre fulano famoso vai lá no 12, no 15, no 25. Ele não é nem ele não é Jesus Cristo. Não está no 12, ele não é no Novo Testamento. Não está no 13, ele não é no Antigo Testamento. Não está no 4, ele não é documento oficial da igreja. E nós somos documentos oficiais da igreja. Desde 1965, o que rege a nossa igreja são os documentos emanados do Concílio Vaticano II. É bem pequeno assim, tem umas 1.500 páginas só, dá para a gente encontrar muita coisa lá. E tem praticamente sobre tudo. De lá para cá, os santos padres, papas, foram elucidando isso nas suas cartas apostólicas, nas suas encíclicas, essas coisas. O nosso Cristo, de vez em quando, emana algum documento também. Então, veja, o oficial começa com o Concílio Vaticano II,
com a Constituição da cidade. A Constituição de São Caetano não pode ter nada que seja contrário à Constituição do Estado de São Paulo. E a Constituição do Estado de São Paulo não pode ter nada que seja contrário à Constituição de 88, que é a Constituição do Brasil. Então, nem o bispo pode ter alguma coisa contra aquilo que vem dos papas, nem o papa pode ter alguma coisa que vem contra aquilo que vem dos evangelhos. Onde está a base de tudo? Em Jesus Cristo e os evangelhos. Se Jesus Cristo disse que é azul, pode vir 1 milhão de pessoas dizendo que é verde e vai continuar sendo azul. Mas Moisés disse, Moisés disse, Jesus disse o contrário. Como eu disse na hora do menino, com Moisés veio a lei, mas Jesus veio a graça da verdade. Eu ainda fico com a graça da verdade. Vamos fazer o nosso sorteio do dízimo. Acho que vai ter mesmo para fazer isso aqui. Paulo tivesse agora, ele sai um mundo aqui dentro. Oh, Jesus. Agora, oh, Jesus. Pedimos agora. Oh, nós. Esse aqui se chama 50 reais. Não pôs o nome? Não foi, não tirou. Voltou aqui, mas é daqui. Pai, nós te pedimos de novo, Jesus. Não precisa. Tem um nome, Pai. Luciano. Vem em nome de Jesus, eu fico feliz. E o outro é Irmã. Stampinha. São sempre os mesmos? Não pode, não pode. Deus te abençoe de glória comigo. Maravilha. Vem cá, meu Deus. Deus te abençoe, parece que tem as crianças também sem pegar, não é isso? Não tem nada. Tchau! Crianças não respondem. Se vocês soubessem o que é tão baixo dessa rua, aqui nesse lugar que não tem um ar-condicionado, vocês desariam por mim. Uma, duas, e ainda tem as outras normais por baixo. E a minha segunda é de milhão. Quem conhece milhão sabe que eu estou dentro aqui embaixo. Senhor Deus, de amor e bondade derrama sobre os teus filhos, graças e bênçãos, que durante a semana vivam o sacramento recebido e de tal modo derramam os filhos sobre eles, que vençam barreiras, vençam dificuldades e caminhem os teus